Fala pessoal, depois de muitos pedidos, decidi gravar esse vídeo ensinando algumas metodologias de cálculo de preço-teto, tanto de ações como também de fundos imobiliários. Nesse exemplo, irei usar duas metodologias para cálculo de ações e uma para fundos imobiliários. Hoje, existem várias possibilidades de você calcular o preço justo ou o preço-teto de determinado ativo. Porém, muitos desses modelos eles são subjetivos. É o próprio investidor que coloca a taxa de crescimento, coloca a taxa exigida de retorno, então ele tende a ser subjetivo. Às vezes o preço teto ou o preço justo que eu considero para uma ação não será o melhor preço que outro investidor considera. Por isso que é muito importante você ter essa noção, obviamente, das metodologias, saber como é efetuado o cálculo do preço de determinado ativo, como também fazer um acompanhamento com os demais indicadores, analisando realmente a saúde financeira da empresa, as projeções de lucro para os próximos anos e tudo mais. Eu estou aqui com o Excel aberto, vocês devem ter percebido, eu fiz uma cópia das três fórmulas que serão utilizadas, mas realmente eu vou ensinar vocês a calcular do zero. Então, cada um que quiser aprender a precificar, se ficar até o final do vídeo, vai conseguir montar sua própria planilha de acordo com os indicadores necessários para o cálculo de cada metodologia e também no final você poderá salvar e utilizar essa mesma metodologia para demais ativos. A primeira fórmula, e hoje uma das mais usuais devido aí ao Luiz Barsi utilizar muito essa fórmula, é a metodologia de Bazin. Bazin considerava que um dividendo pago acima de 6% era considerável saudável para a empresa. Abaixo disso não era recomendado compra. Então, basicamente a fórmula de Bazin hoje leva em consideração a média de dividendos que essa empresa pagou baseado no 6%, para realmente efetivar o cálculo se está sendo viável ou não fazer esse aporte baseado no 6% de dividendo previsto. Então, basicamente, o que a gente irá precisar para começar a fazer o cálculo baseado na metodologia de Bazin? Primeiramente, vamos precisar do preço atual da ação. Então, vamos colocar aqui uma célula, preço atual. Aqui vamos começar totalmente do zero, realmente para você entender da onde que sai cada dado e você mesmo ter capacidade de montar a sua própria planilha. O preço atual, vamos precisar do dividend yield. Então, nesse caso, eu gosto muito de usar o dividendo yield dos últimos 5 anos. Por quê? Porque se você pega do último ano, você vai pegar empresas como, por exemplo, Petrobras, que pagou um dividendo muito extraordinário, que não é comum pagar um certo valor todo ano. Quando você faz uma média dos últimos 60 meses, dos últimos 5 anos, você consegue diluir possíveis oscilações. Então, às vezes, a empresa hoje, esse ano pagou um pouco mais, ano passado pagou menos, fazendo a média você consegue chegar num número que, na minha visão, ele é mais assertivo. E aqui vamos colocar o preço justo, nesse caso, conforme essa metodologia, e também uma aba com a margem de segurança. Ok. Vamos colocar aqui no início o nome, no caso, né, do ativo, e vamos agora buscar os dados, que é o considerável mais importante, que é nessa hora que você tem que buscar os dados de forma correta, como foi o exemplo no caso do dividendo. Baseado no dividendo que você olha, se você olha a média dos últimos 3 anos ou dos 5 anos, irá dar divergência. Então, baseado no seu perfil de risco, se você é um pouco mais conservador, como eu aconselho fazer uma média com um prazo um pouquinho mais longo para chegar dentro de uma constância de dividendos um pouco mais previsível. Então, vamos fazer um teste, vamos pegar a ação do Banco do Brasil. É uma ação muito boa porque ela paga proventos de forma constante, então a gente consegue estar fazendo um cálculo um pouquinho mais assertivo, não tem tanta discrepância de um ano para o outro. Vamos buscar então o preço atual de Banco do Brasil hoje. Eu já comentei isso com vocês, eu gosto muito de utilizar o site do Status Invest, tanto para pegar a questão de valores como também dos indicadores. Nesse caso, vamos utilizar o valor do preço atual do ativo e também a média de dividendos pagos nos últimos anos. Então, se a gente descer aqui na parte de dividendos, colocar os últimos 5 anos e agrupar por ano, a gente vai ter o valor pago pelo Banco do Brasil nos últimos anos. Então, vamos colocar primeiramente o preço. Preço de R$ 27,50. Vamos colocar aqui para moeda. Dividend yield dos últimos 5 anos. Agora vamos fazer o cálculo da média de quanto que o Banco do Brasil pagou. Abrindo aqui a calculadora, no ano de 2021, o Banco do Brasil pagou 1,13, 2022, 2,08, 2023, 2,28 e 2024, 2,61. Vamos fazer a média dos últimos 4 anos, porque em 2025 ele ainda pagou de forma parcial. Então, se a gente colocar o ano de 2025, vai dar discrepância. Mas, na média dos últimos 4 anos, já vai ser uma média
possível de acerto. Vamos verificar quanto que dá o resultado. 8,10 dividindo por 4, uma média de 2,02 ao ano de dividendos. Quando comparamos com o valor atual da ação, de R$ 27,50, dividido por 27,50, chegamos a um dividendo médio dos últimos 4 anos de 7,36. Um pouco abaixo do dividendo atual, mas realmente, na minha visão, o Banco do Brasil ele tem sim um potencial de pagar dividendos na casa dos 9, 10%, mas esse 7,36 é uma visão bem conservadora. Então, para cálculo de preço-teto, eu considero sempre utilizar uma visão um pouco mais conservadora para não se precipitar no resultado final. Então, vamos colocar essa média de 7,36. Dividendo de 7,36. Vamos colocar aqui em porcentagem. Vamos alterar. 7,36. Colocar duas casas decimais. Qual que então vai ser o preço justo baseado na metodologia de Bazin? O preço justo nada mais é do que a fórmula do preço atual multiplicado pela porcentagem de dividendos, como a gente viu, a gente até já fez esse cálculo, daria na faixa de 2,02 aproximadamente, dividido por 0,06, que nada mais é que 6%. Ou seja, a gente está fazendo o cálculo do preço atual do ativo, vezes a média que ele pagou nos últimos 4 anos nesse exemplo, dividido pelo 6%, que seria o dividendo mínimo atrativo para se considerar baseando-se na metodologia de Bazin. E dando Enter, o preço justo nada mais é do que R$ 33,73. A fórmula do Bazin é somente isso. Basicamente, a média do dividendo dividido pelo valor que você almeja. Nesse caso, o Bazin considerava 6%. Acima disso, um número bem atrativo. Então, Banco do Brasil hoje, sendo negociado a 27%, utilizando a metodologia de Bazin, teria um preço justo na casa dos R$ 33 a R$ 34. Se a gente for dividir, podemos pegar esse valor e dividir pelo preço atual para termos a margem de segurança. Opa, vamos colocar aqui entre parênteses, como é porcentagem, devemos tirar o 1 no final, menos 1, e aqui podemos colocar como número geral. Chegamos a uma margem em porcentagem de 23%. Ou seja, baseado na metodologia de Bazin, Banco do Brasil hoje tem um 23% de upside quando comparamos o preço atual sobre o preço justo. Podemos ver, pessoal, a fórmula do Bazin realmente é muito simples, ela é muito utilizada, mas como citado, ela pode apresentar algumas divergências quando, por exemplo, comparamos ativos que não possuem um pagamento de proventos constante, ou ativos propriamente que não pagam dividendos, nesse caso a gente não tem como fazer essa média. Ao mesmo tempo, por exemplo, se você pegar uma empresa que pagou grandes dividendos, mas não de forma tão constante, como foi o exemplo de Petrobras, que pagou muitos dividendos, mas quando comparado lá em 2020 ela pagou muito menos, você vai ter um pouquinho de discrepância. Pode sim usar essa fórmula, mas de forma conservadora, como citado, senão você vai pegar uma média de dividendo muito alto e, obviamente, o preço justo da ação vai subir lá em cima. Então, você tem que, ao se analisar qualquer metodologia de cálculo, você tem que se basear de forma conservadora e também de forma mais racional possível. Não vai ser sempre que vamos acertar, obviamente, mas você tendo uma visão conservadora, a tendência é que o seu preço seja conservador. Então, se a ação ela está sendo negociada abaixo do seu preço teto e você utilizou uma metodologia conservadora, é porque realmente aquele ativo está barato. Vamos então para a nossa segunda metodologia de cálculo, que é a fórmula de Benjamin Graham. Hoje essa fórmula ela leva em consideração que o valor intrínseco de um ativo nada mais é do que a raiz quadrada de 22,5 multiplicado pelo lucro por ação multiplicado pelo valor patrimonial dessa ação. Então também é uma fórmula bem utilizada, menos utilizada quando comparado à metodologia de Bazin, que seria hoje, na minha opinião, uma das mais utilizadas atualmente, devido à sua simplicidade, mas com certeza essa forma de Benjamin Graham também, na maioria dos ativos, ela leva em consideração bons fatores, bons indicadores, nesse caso, né, o lucro por ação e o valor patrimonial, e que chegamos em algum valor bem próximo da realidade. Vamos usar como exemplo, novamente, o Banco do Brasil, como forma de comparação. Ativo BBAS3. Quais dados que a gente vai precisar nessa fórmula de Benjamin Graham? Nada mais do que o lucro por ação, o valor patrimonial por ação, o preço atual, o preço justo, que vamos colocar na fórmula, e a margem de segurança. Margem de segurança. Vamos colocar aqui tudo também centralizado, dar uma personalizada breve. Ok, lucro por ação. Vamos voltar no site do Status Invest e vamos pegar o lucro por ação de Banco do Brasil atualmente. Vamos descer aqui nos indicadores. Lucro por ação, atualmente de Banco do Brasil, está em 5,09. Vamos voltar. 5,09. Valor patrimonial por ação, 32,15. 32,15. O preço atual já pegamos que era 27,50.
Vamos colocar aqui como moeda, somente a fins de exemplificação. Então, o preço justo, o valor intrínseco nesse caso, nada mais é do que a fórmula raiz. Aqui é Excel básico, né, pessoal? Realmente eu estou começando do zero para vocês entenderem. Em caso de dúvidas, você pode pausar o vídeo, entender melhor as fórmulas, mas o intuito aqui eu não vou detalhar tanto esse sentido, mas realmente as formas e as metodologias de precificação. Em caso de dúvidas, você pode pausar e analisar com calma, porque o intuito realmente foi fazer do zero para você que nunca às vezes trabalhou com Excel ou também quer aprender a montar a sua própria planilha. Essa planilha em si, vocês podem ver que ela começou do zero, não personalizei nada, especificadamente para você mesmo em casa ir pausando o vídeo e fazendo a sua própria planilha de acordo com as suas necessidades. Nesse caso, a fórmula então é raiz de 22,5 multiplicado pelo valor lucro por ação multiplicado pelo valor patrimonial por ação. Fecha parênteses. R$60. Podemos perceber que, nesse caso, conforme Benjamin Graham, o valor intrínseco do ativo do Banco do Brasil, hoje, ele é bem maior quando comparado ao preço baseado na metodologia de Bazin. Realmente é porque o ativo está com indicadores muito atrativos. O valor patrimonial está acima do que o valor sendo negociado, ou seja, o ativo por si só já vem sendo negociado com desconto patrimonial, e também o lucro por ação, o indicador de R$5 por lucro, quando comparamos a cotação atual, realmente é um indicador muito positivo. Então, nesse caso, nessa metodologia, os indicadores utilizados de BBAS3 com certeza são muito positivos. Isso fez com que o ativo fosse precificado num valor mais caro. E aqui, quando utilizamos a margem de segurança, preço justo dividido pelo preço atual, menos 1. Temos uma margem de 121%. Realmente um número bem mais alto quando comparado à Bazin. Eu considero o preço justo de R$60? Não, realmente o preço justo de R$60 é um número bem acima. Por isso que é importante você trabalhar com várias metodologias. Porque se você trabalha somente com esse modelo de precificação, como exemplo, você vai realmente se perder. Hoje a ação está sendo negociada a menos que a metade do que o preço baseado na metodologia de Benjamin Graham. Por isso que você deve considerar mais de uma fórmula e também os demais indicadores para identificar qual que fica mais atrativo em determinados ativos. Uma terceira fórmula, que eu até não comentei, aqui já seria o modelo de Gordon, que depois vamos usar para os fundos imobiliários, mas também uma terceira fórmula que eu gosto muito, ela dá até um pouquinho mais de trabalho, mas ela é bem semelhante ao fluxo de caixa descontado, que é baseado no lucro projetivo que a empresa está projetando obter no decorrer do ano. Por exemplo, vamos fazer também com o Banco do Brasil. Vamos colocar aqui ativo BBAS3, isso aqui como fórmula de... Vou colocar aqui como fórmula de exemplificar também para não dar divergência. Vamos colocar aqui o título, ok, esse aqui é Benjamin Graham, aqui seria a metodologia de Bazin, ok, e aqui seria, eu vou colocar aqui lucro projetivo, certo. Também essa forma do lucro projetivo ela só funciona em ativos que pagam dividendos, então também é um dos pré-requisitos para realmente a fórmula ser mais próxima do possível. Mas o que o lucro projetivo ele leva em consideração? Realmente o lucro projetado para a empresa, então nesse caso vamos usar o lucro projetado para 2025, a quantidade de ações sendo negociadas atualmente, o payout, para quem não sabe, o payout nada mais é do que a porcentagem de lucro que a empresa destina aos seus acionistas e também o dividendo por ação. Nada mais do que isso. E claro, preço atual, preço justo, margem de segurança. Vamos lá. Por que eu comentei que essa fórmula ela dá um pouquinho mais de trabalho? Porque realmente você vai ter que buscar esse lucro projetado. A maioria das empresas não divulgam essa projeção. Claro que se você dá um Google e pesquisar, tem vários sites, casas de análise, analistas que comentam qual que é o lucro projetado em determinadas empresas no decorrer do ano. Mas é algo que você não tem tanta clareza. Então, por exemplo, Banco do Brasil, se a gente vir aqui e digitar no Google lucro projetado BBAS3, podemos ver vários sites. Genial Analisa, projetando lucro na casa dos 40 bilhões. Lucro do Banco do Brasil será de 38,1 em 2025 no site do Estadão. Na Infomoney, um projeto lucro entre 37 e 41 bilhões, então podemos ver que tem bastante divergência. A depender do valor, nesse caso, essa diferença de 4 bilhões é um valor bem significativo. A depender do valor que você coloca na fórmula, realmente vai dar um preço mais alto ou mais baixo. Eu, particularmente, creio que Banco do Brasil vai lucrar aproximadamente 40 bilhões. Pode ser que lucre mais,
ou pode ser que lucre menos. Mas eu considero 40 bilhões um número plausível para ser usado no cálculo. Então, aqui no lucro projetado, vamos colocar 40 bilhões. Eu vou colocar esse número em bilhões mesmo assim, que daí fica mais fácil para não dar problemas aí de arredondamento. Mas vamos lá para os próximos dados. Ajeitar aqui essa planilha para ficar esteticamente mais bonita. Aqui vamos centralizar também e vamos colocar aqui uma borda. Pronto. Quantidade de ações. Vamos ter que verificar aqui também no status invest a quantidade de ações atuais. 5 bilhões 730 milhões de papéis atualmente são negociados de Banco do Brasil. O que é um ponto importante, pessoal? Atualmente, esse é o número total de papéis. Porém, ações que permanecem em tesouraria, nesse caso, que estão em poder da empresa, não entram nesse cálculo, visto que elas não recebem dividendos. Eu sei que o Banco do Brasil ele tem sim uma quantidade, mas não vai dar muita divergência. Nesse cálculo, realmente é mais para exemplificar para vocês a metodologia. Claro que quando você for fazer o preço próprio do ativo que você vai escolher, de Banco do Brasil e qualquer outra ação, você vai ter que buscar esses dados atualizados. Aí, quanto mais profundamente você buscar esses dados, propriamente no RI da empresa, você terá um cálculo mais assertivo. Então, nesse caso, é bom sempre levar em consideração que tem empresas que têm muitas ações em tesouraria. Aí, essa divergência, visto que elas não recebem dividendos, essa divergência tende a afetar o preço teto. Mas, nesse caso, vamos manter 5,73 bilhões. Payout. Payout, como citado, ele é a quantidade do lucro que o Banco do Brasil vai distribuir. Esse dado ele pode ser encontrado tanto no RI da empresa, como também em sites propriamente como o Status Invest. Banco do Brasil, que é uma ação conhecida, se você dá um Google, propriamente já vai aparecer. Hoje eu sei de cor que o payout dele é 45%, mas você pode entrar diretamente no Status Invest e vir aqui e subir um pouquinho, tá aqui, já aparece o payout. Claro que ele não tem o valor atualizado de 2024, que foi os 45%. Então, nesse caso, valeria a pena às vezes entrar propriamente no RI da empresa. Mas você consegue também pegar uma média. Isso é muito importante. Hoje, o Banco do Brasil ele possui um pagamento de payout constante, basicamente, semelhante entre os anos. Era de 40% e subiu para 45% de 2023 para 2024. Mas também, da mesma forma dos dividendos, terá empresas que vão ter um payout no ano passado, por exemplo, de 50%, nesse ano de 30%, no outro ano de 70%. Então, também o indicado nesses casos é, caso você não busque essa informação diretamente da fonte, o payout projetado para o ano, você fazer também uma média dos últimos anos. Então, vamos retornar agora aqui para a planilha e colocar o payout de 45%. Vamos colocar aqui em porcentagem. Ok. Quantidade de ações já temos, o lucro projetado já temos e o payout. Basicamente, esses três dados que a gente precisa para fazer o cálculo baseado no lucro projetivo. O DPA nada mais é do que o dividendo por ação, ou seja, o Banco do Brasil projeta lucrar no ano de 2025 40 bilhões. Desses 40 bilhões, 45% desse lucro, que é o payout, ele irá distribuir aos acionistas. Quanto que vai ser o dividendo que ele vai pagar por ação? Basicamente, a gente fazer essa divisão. Ou seja, o dividendo por ação vai ser o lucro projetado multiplicado pelo payout dividido pela quantidade de ações. 5,73. Vale lembrar que a gente está arredondando aí, mas é em bilhões. Vamos dar um Enter. Pronto, chegamos a um valor de R$ 3,14. Ou seja, o Banco do Brasil projeta, com base no lucro que a gente utilizou de 40 bilhões, pagar na casa de 3,14 de dividendo por ação. Volto a dizer, se a gente vem aqui e coloca 37 bilhões, podemos perceber que esse dividendo já diminui. Então, isso vai impactar propriamente lá no preço final do ativo. Eu vou deixar a média de 40 bilhões, que é um número que eu acho plausível, mas você, claro, pode usar o valor que você achar melhor e também com base nas informações que você buscar no dia do cálculo. O preço atual do ativo hoje é de R$ 27,50, então qual que seria o preço justo do ativo? O preço justo do ativo nada mais é do que o dividendo que o banco projeta distribuir baseado no que você exige de retorno da ação. Por exemplo, o Bazin exigia 6%. Até eu vou inserir mais uma linha para nós colocar aqui o dividendo esperado. Esse número ele vai variar baseado em cada investidor. Vai ter investidores mais arrojados que
tem mais confiança no ativo, que com 6% de dividendos já vai ser um número passível de aporte. Outros investidores mais conservadores, às vezes vão preferir um dividendo maior, 9, 10%, a depender de cada caso. Vamos usar uma média que Banco do Brasil, a gente fez o cálculo que na média ele pagou 7 e alguma coisa de dividendos nos últimos anos. Vamos supor que a gente almeja receber, o meu pré-requisito para mim investir em Banco do Brasil é receber no mínimo 8% de dividendos. Então vamos colocar esse dado, 8%, e vamos calcular o preço justo. Qual que vai ser o preço justo? Nada mais do que o dividendo que ele projeta pagar, dividido pelo dividendo que a gente espera, 8%. Baseado nesse cálculo, o preço justo de Banco do Brasil, para mim, Rodrigo, que estou considerando um lucro previsto de 40 bilhões e estou exigindo 8% de retorno no mínimo para fazer o aporte, será de R$ 39,27. Então podemos perceber que hoje 8% é considerado um número mais alto propriamente do que o Bazin considerava, que seria 6%, tal número mágico. 8% já é um número bem bom. A maioria das empresas hoje não paga essa quantidade de proventos. Banco do Brasil, claro, é uma das exceções. Na maioria das vezes ele paga um dividendo próximo a isso, mas em tese ele é um número muito bom. Se a empresa paga 8% de dividendos, é um dividendo muito atrativo. E nesse caso, levando em consideração um dividendo maior que 6%, ou seja, um número mais alto, mesmo assim a ação está sendo cotada bem abaixo do seu valor justo. Se a gente colocar 10% de dividendo, o preço da ação cai para 31, ainda está mais baixo. Ou seja, pessoal, em resumo de toda a ópera, aqui podemos colocar a margem de segurança. Em resumo de tudo, podemos perceber que tanto na metodologia de Bazin, Benjamin Graham, como também no preço baseado no lucro projetado, o Banco do Brasil está apresentando oportunidade atualmente. Não é uma recomendação de compra, volto a dizer, mas baseado nas três metodologias, hoje, tanto a metodologia que leva em consideração o lucro, Bazin, que leva em consideração o dividendo de 6%, Benjamin Graham, que leva em consideração o lucro por ação, valor patrimonial. Cada fórmula leva em consideração indicadores diferentes. E todas elas, atualmente, baseado no preço atual de R$ 27,50, estão falando que Banco do Brasil está sendo uma boa oportunidade. Quer dizer que vai subir? Não quer dizer nada, mas quer dizer que baseado nos indicadores, nos lucros que a empresa está projetando, está sendo negociada a preços bem atrativos. Vamos fazer um teste com outra ação? Vamos, quem sabe, pegar a ação CEMIG, vamos pegar a CEMIG 4, uma ação também que teve aí a última divulgação de resultado, alguns não gostaram, outros quiseram vender, então vamos fazer o cálculo baseado aí na CEMIG também como forma de exemplificar. Vamos abrir o site de RI da empresa. Ó, aqui abrir o site do RI da empresa, a gente consegue verificar os últimos resultados da empresa, mas também pegar o que eu acho bacana, principalmente na CEMIG, até foi um exemplo bom, assim, sem querer, mas é um exemplo bem bom, porque a CEMIG ela teve um lucro de 7,1 bilhões em 2024. Porém, teve alguns acontecimentos que foram não recorrentes, ou seja, a empresa em si teve um lucro operacional advindo da sua atividade operacional, um lucro bem menor. Então, às vezes, se você vai lá e coloca um lucro previsto para ano que vem de no mínimo 7,1, que seria o mesmo lucro do ano anterior, que seria de 2024, às vezes vai dar divergência. O ideal é realmente utilizar o lucro operacional que a empresa produziu, não levando em consideração atividades não recorrentes. Por exemplo, CEMIG pode ter vendido um equipamento, alguma coisa lá, uma parte do seu capital e ter lucrado mais devido a essa venda. Mas isso, para calcular o preço teto, a gente não deve considerar, porque senão o preço justo vai levar em consideração que todo ano vai ter esse lucro advindo de algo que, em tese, não é recorrente. Então, nesse caso de CEMIG, a gente vai descer aqui no... Vamos pegar... Deixa eu ver onde é que ele vai aparecer mais completo. CEMIG consolidado. Aqui eu acho que ele vai pegar o valor do caixa. Vamos descer aqui, receita, despesas operacionais, resultado financeiro. Aqui, ó, caixa gerado pelas operações. Esse número aqui, na minha visão, volto a dizer, na minha visão, Rodrigo, eu prefiro utilizar esse caixa gerado pelas operações, que nada mais é do que o lucro realmente advindo da operação que a CEMIG trabalha, não é o lucro final. O lucro final deu 7,1, mas eu prefiro utilizar esse número realmente desconsiderando acontecimentos esporádicos como foi 2024. Então vamos usar 5,49 bilhões de lucro. A CEMIG teve isso no ano passado, a tendência é que, no mínimo, em 2025, ela tenha esse lucro, mais uma correção que a maioria espera que seja basicamente a inflação, 4%, 5%. Esse seria o padrão, digamos assim, de todas as empresas hoje evoluir. Pode ser que CEMIG, em 2025, tenha um lucro muito menor ou muito maior.
totalmente normal. Mas a fim de precificação, vamos pegar esse 5,49, jogar aqui na calculadora e vamos adicionar 4%, que eu acho que é um número plausível de uma empresa crescer de um ano para o outro. Então, nesse cálculo, baseando-se nessas ponderações, que volto a dizer, é uma opção minha, eu que estou utilizando esses valores. Você, quando for calcular, você pode calcular prevendo que CEMIG vai aumentar o lucro, diminuir o lucro, utilizar o mesmo lucro do ano passado, lucro não recorrente, enfim. Cada investidor, no momento de precificação, vai usar os seus indicadores como bem achar melhor. Eu sempre tento ser mais conservador, como citado. Então, nesse caso, estou prevendo um lucro operacional de 4% acima do que foi 2024. 5,70 bilhões. Lucro projetado, 5,70. Quantidade de ações. Vamos entrar no Status Invest. CEMIG hoje tem de ações sendo negociadas, também não levando em consideração as ações em tesouraria, como foi citado, 2,86. 2,86 bilhões. CEMIG atualmente tem um payout de 50%. Também pode ser pesquisado tanto no Status Invest, mas esse é o número mais padronizado nessas empresas maiores. Basicamente a gente já sabe de cor, as empresas mais comuns. Então nesse caso já vou colocar aqui direto 50%. Dividendo por ação. Novamente, vamos pegar a fórmula aqui e vamos só puxar para baixo. R$1 por ação cravado. 5,7 do lucro projetado, dividido pela quantidade, multiplicado pelo payout, que a empresa está disposta a pagar, 50%, dividido pela quantidade de ações. Preço atual na casa dos 10,02. Qual é o dividendo que a gente espera para a CEMIG? CEMIG vem pagando um valor de dividendos bem elevado. Até na última análise que eu fiz, que eu postei anteriormente no canal, eu já citei que, na minha visão, a CEMIG não vai conseguir manter esse patamar de dividendos. Então, eu considero que CEMIG, no ano de 2025, vai pagar entre 8% a 9% de dividendo. Cada um pode colocar o dividendo que exige da CEMIG, mas eu, particularmente, creio que se ela pagar 8%, já é considerado um número atrativo. Com certeza, pelo menos na minha visão, considero que o número atual de dividendos que a CEMIG vem pagando na faixa de 14% não vai ser o mesmo para 2025. E aqui agora vamos calcular o preço justo da ação. O preço justo vai ser o dividendo dividido por 8%. 12,46. A ação hoje está cotada a 10,02. Novamente, mais um caso que, baseado no lucro que a empresa teve, que a empresa projeta nesse caso, né, levando em consideração um aumento de 4% e tudo mais, ainda a empresa teria 24% de margem de segurança se você adquire ela no patamar atual. Vamos colocar aqui para ver qual que é o preço aproximado. 10% de dividendo. Aproximadamente, se você comprar a ação nesse preço, baseando-se nos dados coletados, dá-se a entender que você terá mais ou menos 10% de dividendos, entre aspas, garantido, levando em consideração, claro, os dados descritos aqui na fórmula. Mas podemos ver, pessoal, é um número, 10% realmente é um número muito atrativo. Se você for colocar 6%, que seria o número mágico de dividendos, podemos ver que tanto uma como a outra ação abre uma margem de segurança extremamente alta. Isso é um ponto muito positivo. São dois ativos que eu considero de setores perentes e que, na minha visão, sim, estão descontados. Quanto que é o preço teto? Varia. Varia se você exige 6%, 8%, 10%, varia do seu perfil de risco. O que podemos dizer é que, a depender, a não ser que você exija um valor de 12% de dividendos, que é um número realmente muito exorbitante, mas pode ser possível de algum investidor estar exigindo um valor desse, mas de resto, a maioria dos dividendos médios que as empresas costumam pagar, 6, 7, 8, 9%, todos eles, hoje, no preço atual, as duas ações estão mais baratas. E para fechar, então, pessoal, vamos usar uma metodologia para fundos imobiliários. O vídeo ele ficou mais longo, eu quis tentar detalhar o máximo possível do que cada um desses modelos de precificação exige, no caso, quais indicadores são levados em consideração para realmente você decidir qual é mais viável para a sua análise. Se você ficou até aqui, já tenho que te dar os parabéns, porque realmente é um vídeo longo e a maioria das pessoas não fica até o final. Mas se você ficou até aqui, com certeza eu sei que você está disposto a aprender. E esse é o primeiro passo. Nada adianta a pessoa querer aprender, mas não se dedicar, não abrir um vídeo, indiferente se for do meu canal ou qualquer canal, mas abrir um vídeo e realmente estudar a fundo para você aprender como fazer as suas próprias análises. Quando você segue movimentos de mercado, na maioria das vezes você está correndo um risco bem elevado, visto que você está usando uma metodologia que é adequada para aquele investidor que você utilizou como exemplo, mas às vezes para você, a depender do seu perfil de risco, não é tão atrativo. Então, realmente, eu aconselho você utilizar de metodologias base, metodologias de precificação, opiniões, relatórios de análise
Diferente do analista que você acompanha, mas utilizar como base, mas tomar a sua própria decisão de investimento. Sem mais delongas, vamos para a última metodologia de cálculo, modelo de Gordon. É um modelo muito utilizado também por ações que pagam dividendos, pode ser utilizado nesse caso para Banco do Brasil e CEMIG, mas particularmente eu gosto muito de analisar fundos de tijolo como essa fórmula. A fórmula leva em consideração o dividendo previsto para o próximo ano, dividido pelo custo de capital, ou seja, o custo que você exige para investir em fundos imobiliários, entre aspas, nada mais do que isso, e uma taxa de crescimento que o fundo almeja crescer. Então vamos fazer aqui mesmo, aqui embaixo, novamente uma tabelinha, vamos colocar aqui ativo, vamos precisar do dividendo pago, taxa de crescimento, custo de capital, preço justo, preço atual e margem de segurança. Podemos ver, pessoal, uma tabela bem simples, não quis personalizar nem nada, vocês podem ver que realmente o meu intuito foi criar do zero para vocês entenderem. Vocês podem ver esse vídeo e montar a sua própria planilha de acordo com o seu gosto, o seu design aí, mas realmente o que importa é que ela fique funcional para realmente você conseguir alcançar os cálculos que você almeja. Eu gosto muito de utilizar para fundos de tijolo. Vamos usar os casos mais famosos, HGLG11. Então, qual que é o primeiro dado que vamos precisar? O dividendo pago anteriormente no histórico do fundo. E, novamente, nesse caso, se você utilizar o dividendo só do último ano, você pode estar correndo o risco desse número ser um pouquinho discrepante perante a média. Então, eu também recomendo você pegar uma média de, no mínimo, uns 3 anos aproximadamente. HGLG e vamos pegar os dividendos pagos aqui. Pegar nos últimos 5 anos, agrupar por ano. Vamos fazer a média desses últimos 4 anos também. Em 2021, a HGLG pagou 13,57, 16,50, 13,60, 13,20. Divide por 4, média de dividendos R$ 14,21. Esse valor, quando dividimos, comparamos com o valor de cota atual, 9,45 de média o fundo pagou nos últimos 4 anos. Então vamos voltar para a planilha. 9,45%. Eu sempre gosto de colocar, até você pode colocar o valor, o preço propriamente do dividendo, mas eu sempre gosto de colocar em porcentagem. Taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento é um número também subjetivo. Na maioria das vezes, nos fundos imobiliários, principalmente de tijolos, é utilizado taxas entre 2% a 3%, que é o valor que na maioria das vezes os fundos ele têm de crescimento acima da inflação. Então é uma taxa de crescimento que na minha visão é uma taxa plausível de ser aceita na realidade, na casa de 2% a 3%. Então, como o HGLG hoje ele é um fundo bem conservador, que ele tem pouco risco quando comparamos a outros segmentos ou a outros fundos de tijolo, eu creio que podemos utilizar uma taxa de crescimento de 2%, levando em consideração que ele não cresça tanto assim, para ser mais conservador. Custo de capital. O que seria esse custo de capital, pessoal? O custo de capital hoje é o quanto que você está estimando ganhar aplicando em fundos imobiliários, quanto que você quer ganhar para correr esse risco. Eu gosto de levar em consideração os títulos do Tesouro IPCA+. Por exemplo, os imóveis, no caso de fundos de tijolo, eles já tendem a ser renumerados minimamente pela inflação. Se a inflação do ano fechou 5%, estima-se que no mínimo 5% o imóvel valorizou. E na maioria dos casos a gente sabe que valoriza até mais. Mas nesse caso, o custo de capital eu gosto de utilizar o quanto o Tesouro Direto está pagando acima da inflação. A inflação em si já temos, essa correção propriamente nos imóveis, mas esse custo pago, essa taxa paga pelo Tesouro acima da inflação, eu gosto de utilizar como custo de capital. Então, por exemplo, vamos ao site do Tesouro Direto. Atualmente, no site do Tesouro Direto, podemos perceber o Tesouro IPCA mais longo seria o 2050. Eu sempre gosto de utilizar o mais longo. Ele está pagando acima do IPCA 7,21. Ou seja, usando a lógica, pessoal, a maioria dos investidores vai esperar um rendimento acima de 7,21 no fundo imobiliário. A inflação já vai ter no imóvel, mas se for para ganhar a inflação mais 7,21, concorda comigo que eu prefiro investir no Tesouro Direto com risco zero? Então, para se investir em fundos imobiliários que têm um risco, uma volatilidade maior, eu particularmente vou querer ganhar mais do que 7,21 acima da inflação. Eu sempre considero ganhar na casa de 2 a 3% a mais. Claro, não pode ser um número muito alto, porque realmente o fundo imobiliário ele não traz um retorno tão exponencial como é o caso de ações, na maioria das vezes, mas 2 a 3% eu acho um número plausível para você correr o risco, ou seja, você deixar de investir na renda fixa para investir em fundo imobiliário,
visando ganhar 3% aproximadamente a mais do que a renda fixa. Então vamos colocar que o nosso custo de capital seria na casa de 10%, vamos arredondar, na casa de 2,80 acima do que o Tesouro Direto está pagando. Então aqui é o nosso custo de capital 10%. Então basicamente já temos todos os nossos dados para a forma. Preço do ativo hoje sendo negociado na faixa de 150,42 e aqui na fórmula vamos precisar do valor de dividendo previsto para o ano seguinte. Até vou colocar aqui embaixo mesmo, nada mais é do que o valor atual vezes a média de dividendos que a gente fez o cálculo. Então, basicamente, estima-se que o HGLG 11 no ano seguinte, ou nos próximos 12 meses, irá pagar um valor de na casa de R$ 14,21 de dividendos. Ou seja, já temos o primeiro dividendo futuro da forma. Na parte de baixo, temos o custo de capital, que estimamos na casa dos 10%, levando em consideração aproximadamente 2,80 acima da renda fixa, e a taxa de crescimento constante numa média de 2 a 3%, a depender do risco que o fundo está atrelado. Vamos calcular então o preço justo. O preço justo hoje vai ser o dividendo previsto nesse caso, dividido custo de capital menos a minha taxa de crescimento. Vamos dar um Enter. Chegamos a um preço justo de HGLG de R$ 177. Podemos perceber também um número bem acima do estimado. Vamos fazer aqui a margem de segurança só para nós termos uma ideia. Uma margem de segurança de 18% atualmente. Isso quer dizer que o fundo está com toda essa diferença, ele vai crescer até chegar no 177? Possivelmente sim, possivelmente não. Então podemos perceber, pessoal, que realmente é bem subjetivo. Cada investidor estima o retorno exigido. Por exemplo, eu, Rodrigo, hoje, creio que 3% acima da renda fixa, para mim, é um número considerado aceitável para correr o risco nos fundos imobiliários. O Tesouro IPCA está pagando 7,20% acima do IPCA. Se eu coloco que eu quero receber 3% a mais, daria na casa de 10,20 de capital. O meu preço justo ficaria na faixa de R$ 173. Ah, mas Rodrigo, 3% não vale a pena, prefiro ficar no Tesouro Direto. Eu quero 4,5%, 5%, não importa, você vem aqui, você pode colocar o número que você quiser. Quero 11,5%. Ok, você pode exigir que você tenha aí de 11,5% de retorno acima da inflação. É uma decisão sua. Nesse caso, o preço justo vai ficar em 149. Já quando comparado ao preço atual do fundo, não teria margem de segurança para compra. Mas podemos perceber, pessoal, novamente, quando comparamos Banco do Brasil, CEMIG, HGLG, que são ativos sólidos propriamente, são opções que hoje podemos estimar um custo de capital bem elevado para conseguirmos chegar no valor justo, que é o que está sendo negociado atualmente. Qualquer valor abaixo, 11,5, eu considero acima da inflação um número bem significativo, ainda mais para um fundo de tijolo. Não estamos levando em consideração fundos de papel, que obviamente pagam valores bem maiores. Então eu vejo que um 11,5 mais a inflação, que é o que está sendo considerado nessa metodologia, com certeza é um valor bem atrativo. E nesse caso é o preço justo dá basicamente o preço atual. Resumão de tudo então, pessoal. Aprendemos aí 3 metodologias de precificação de ações, método de Bazin, Benjamin Graham, lucro projetivo, modelo de Gordon para fundos imobiliários. O modelo de Gordon também pode ser usado em ações que pagam dividendos. Metodologia do Bazin também pode ser utilizada em fundos imobiliários. Outros aspectos, por exemplo, em fundos de papel que não tem tanta previsibilidade de dividendos, como é o caso de fundos de tijolo, às vezes vale a pena você utilizar outras metodologias, outros indicadores, preço sobre valor patrimonial, enfim. Hoje tem uma gama de formas de você analisar um fundo imobiliário, uma ação. O que eu considero atrativo e deixo como sugestão para você. Não se basear somente em um método. Utilizou a metodologia de Bazin, viu que o preço atual está mais barato? Pega e faz o cálculo baseado no lucro projetado para realmente ver se faz sentido ou se não é algum indicador que naquela metodologia do Bazin está distorcido. Usa a metodologia de Graham, entende? Então eu aconselho, pelo menos na minha visão, quanto mais informações você buscar, o site do RI, indicadores fundamentalistas, métodos de precificação como esses, mais ao fundo você vai conhecer a empresa e também você vai ter mais confiança na hora da compra. Isso quer dizer que nesse caso as ações vão subir? Não tem garantia nenhuma, pessoal, todo mundo sabe disso, mas eu considero métodos eficientes, porque você está utilizando basicamente indicadores da saúde financeira, do porte que a empresa tem em gerar lucro, da quantidade de dividendo que o fundo vem pagando e também nas projeções de crescimento, que na maioria das vezes elas tendem a ser assertivas. Pode sim dar alguma discrepância, mas em tese, de modo geral,
tende a ser uma média bem aproximada. Então, se você ficou comigo até o final, vou te pedir para deixar o like, se inscrever no canal. O canal ainda está começando, aos poucos estou postando cada vez mais vídeos. Esse vídeo propriamente de como calcular o preço teto era um dos mais pedidos por vocês. Eu tenho a planilha de preço teto na área de membros. Para quem tem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Mas muita gente me pedia como eu fazia o preço teto para os meus ativos. E eu tenho a minha planilha que eu faço em determinados ativos, uso uma metodologia, em determinados ativos uso outra forma de cálculo para basear o meu preço teto, levando em consideração, claro, o meu perfil de risco, o meu retorno que eu exijo em determinadas empresas ou fundos imobiliários. Você, tendo a noção desse vídeo, você consegue montar uma planilha simples, mas funcional, para realmente saber quando está barato ou está caro determinada ação ou fundo imobiliário. Quem ainda não me segue no Instagram, pessoal, vou deixar o link aqui embaixo também. Lá eu posto de forma seguida preço teto também, de vez em quando eu comento, faço algumas análises, algumas metodologias e, claro, as melhores oportunidades que, na minha visão, eu considero para o mercado. Ainda mais agora, com todas essas oscilações, creio eu que o mercado está abrindo muitas oportunidades, como é o caso desses ativos que a gente simulou. Não é nenhuma recomendação de compra, utilize esses ensinamentos como forma educacional para você tomar a melhor decisão.